representando todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje é a live da Estrela d'Alva, o ciclo da vida e da morte, dá prosseguimento aos seus estudos na data do dia, hoje é dia 16, é isso? Sim, 15 de maio de 2024, e nós estamos de volta com o nosso irmão, e vamos pedir, então, que estejamos diante de Ti, ó Pai, entregando-nos de corpo e alma para todo o universo, paz e amor, para todo o Rio Grande do Sul, harmonia, bom senso, compaixão, solidariedade, generosidade, compaixão, piedade, misericórdia, Senhor. Sirva-nos-se de mim, segundo a vossa vontade, ó Pai. Onde precisares de mim, lá estarei com todo amor, boa vontade, gratidão, humildade e tanta alegria no coração. Manifeste em mim brilhantes ideias para que eu possa bem servir o maior número de pessoas possíveis à medida da minha capacidade e de acordo com os meus dons e meu dharma. Manifeste em mim, ó Pai, força e poder criador, para que eu possa, neste instante, realizar brilhantes ideias e fazê-las acontecer, aqui e agora, através da força do meu pensamento e da minha projeção de boas energias para todos aqueles que nesse momento necessitam, em particular, nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Os mestres de sabedoria e compaixão conduzam nossos estudos, ilumine o intelecto do nosso irmão Ricardo e de todos nós para que possamos absorver da melhor forma possível os conhecimentos e ensinamentos que agora nos serão passados pelo nosso irmão. Assim seja. Bem-vindo, Ricardo, com a palavra. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui num ciclo de palestras organizada pela Loja Estrela d'Alva em favor da temática do ciclo do nascimento e da morte, também chamado em sânscrito de roda do samsara. Esse é um tema muito importante no pensamento teosófico e suponho para as religiões em geral, porque é a nossa área de aprendizagem. Essa é a escola da vida. E quando nós sairmos dessa escola, será porque teremos atingido a maestria e nada mais nela teremos ainda a aprender. Então, tudo que nós pudermos aprender, eu exponho, sobre esse assunto é de vital importância, porque é o núcleo da aprendizagem que nós temos que assimilar, não só intelectualmente, mas em caráter de vivência. Eu gostaria, então, de citar um trabalho clássico. Dr. Taime comenta o clássico nesse livro A Ciência do Yoga, que eu devo recomendar, de Patanjali. Eu escolhi esse livro como base da minha tese, justamente porque é talvez o comentário mais atualizado cientificamente e teosoficamente, de uma profundidade incomum a respeito do Yoga Sutra de Patanjali. E quando a questão, então, envolve o karma e a reencarnação, que, no fim, é o ensinamento central, esse contínuo retorno
da nossa alma imortal ao território. Vocês sabem, eu tenho aqui sempre citado, mas acho que convém repetir, que o Bispo Leadbeater sintetizou a própria teosofia da maneira máxima em 3 frases, cabem numa linha. Deus é bom, o homem é imortal e colhe o que semeia. Então, ele está nos falando da natureza da divindade, da imortalidade da alma humana, mas também daquilo que nós, às vezes, não gostamos de lembrar, que o karma nos prende a colher o que semeamos. Nós não estamos livres enquanto nós tivermos karma a resgatar. Mas, na sabedoria de Patanjali, o grande compilador do yoga, esse assunto do karma e da reencarnação aparece sintetizado em 3 sutras. O primeiro, talvez sendo o mais importante, quando afirma que o reservatório dos karmas, também chamado karma shaya, que nós, os teósofos, conhecemos mais como corpo causal, tá? E os vedantinos chamam de karana sharira, o corpo das causas, porque são as causas da reencarnação, esses karmas, que estão ali guardados no Vijnana Maya Kosh, como os vedantinos chamam também, esse envoltório, o veículo da consciência. Então, eu volto a dizer, citando o Sutra 2.12, o reservatório dos karmas, os quais estão enraizados nos kleshas ou aflições da vida, causa toda espécie de experiências na vida presente e nas futuras. Vou repetir, causa toda espécie de experiências na vida presente e nas futuras. Então, ele está dizendo que o karma, ou mais especificamente, o reservatório dos karmas em nós, chamado karma shaya, é a causa das reencarnações das diversas vidas. Mas ele acrescenta um dado importante, que essas aflições ou kleshas são a origem desses karmas, ou neles estão enraizados. Isso fica mais explícito no sutra seguinte, o 2.13, que diz: enquanto a raiz estiver ali, sati muli tad vipakho jati ayur bogaha, ou seja, 3 elementos vão surgir. Precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiência. Então, mule, no caso, é uma adaptação pela regra de Panini e eufonia, a expressão mula, que quer dizer raiz. Por exemplo, mula prakriti é a raiz da matéria, na doutrina secreta. Muladhara é o chakra raiz na base da coluna. Algumas palavras em sânscrito talvez vocês conheçam. Então, enquanto a raiz estiver ali, e qual é a raiz dos karmas? Segundo Patanjali, o primeiro klesha é a ignorância, ou avidya. Então, enquanto nós não conquistarmos a sabedoria, nós não vamos conseguir girar a chave, nós não sabemos, nós não temos a chave da libertação. A chave para libertar o homem do sofrimento é a sabedoria, porque ele está preso, ele é escravo da sua própria ignorância. E está muito claramente aqui afirmado, enquanto a raiz estiver ali, ou seja, enquanto nós formos ignorantes,
precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, jati, duração, ayur, e experiências, borra. Nós vamos ser felizes ou infelizes em função das ações feitas no passado. Isso está claro também no Sutra seguinte, 2.14. Essas vidas, terão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Então, dependendo das causas acumuladas no Karma Chaya, nós teremos vidas de felicidade ou de infelicidade. Nós teremos vidas mais longas ou mais breves. Nós teremos, talvez, diferentes classes sociais ou capacidades de poder sobre outros seres, porque o que, afinal, a classe social oportuniza o status de uma pessoa acaba oportunizando algum tipo de poder na sociedade. Isso tem a ver com o uso do poder em outras vidas, certo? Então, todas essas coisas têm uma relação de causa e efeito. E eu sei que esse é um assunto delicado para se citar no Ocidente, porque há uma tendência a achar que é só uma questão de dar educação para todos e tudo está resolvido. Com certeza, a educação é o bem mais precioso que se pode passar a qualquer ser humano. Mas muitos receberam educação e não souberam fazer bom uso. Outros ainda usam a inteligência para enganar os terceiros, para corromper, porque querem ainda mais poder. Então, é triste ver isso, mas o conhecimento em si mesmo não é suficiente para libertar o ser humano da roda de nascimentos e mortes, se ele não tiver conhecimento de si mesmo. Por isso que eu acho a melhor forma de traduzir a palavra avidya é ignorância espiritual. Não é uma ignorância qualquer. Uma pessoa pode ter decorado a doutrina secreta e continuar tendo medo da morte. É o que diz o Sutra 2.9 do Yoga Sutra, que a Abhinivesha afeta mesmo os eruditos. Se a pessoa não teve uma experiência fora do corpo ou do seu desprendimento da matéria, ela, por mais rica que seja, por mais conhecimento que tenha, continua com medo da morte, porque ela está apegada, que ela talvez nem acredite que algo sobreviva à morte. Então, a raiz de todo o problema é a ignorância sobre a natureza da nossa essência, que é imortal, que é uma estrela de luz. E enquanto eu não me conhecer como tal, eu vou acabar me apegando à classe social ou a algum tipo de nível de educação ou a forma de apresentação, enfim, essas coisas que caracterizam as diferenças humanas. Isso está associado ao que uma pessoa faz eventualmente para sobreviver. A pergunta comum que se faz é, principalmente nos tempos em que se pedia a mão da noiva em casamento ao pai, e a pergunta invariável era esta: o que o senhor faz para viver? Tem condições de sustentar minha filha? A resposta que eu ouvi outro dia foi: eu respiro. Bom, não é que esteja errada, né? Mas é uma coisa que se faz para viver, certo? Mas vocês entendem que o poder que a pessoa exerce no mundo social,
está ligado à sua utilidade perante os seus irmãos, perante o seu convívio. Então, a questão do Dharma vai aparecer aí no meio, como associado ao estágio evolutivo que a pessoa alcançou ao longo de várias encarnações. E está associado à capacidade que a pessoa tem de auxiliar dentro da sociedade a erigir a paz, a erigir o bem maior, que é, segundo a visão de Platão, o objetivo do Estado. Então, entra a questão da especialização do trabalho. Se vocês forem ler a República de Platão, ele vai dizer que se todo mundo for fazer seu próprio sapato, é provável que não saia grande coisa, mas se uma pessoa se especializa em fazer sapatos, então ela faz uma grande quantidade de sapatos melhor do que o outro que só fez um. E se um de vocês quiser fazer seu próprio sapato, compra umas colas lá. Me contaram agora o significado dessa expressão do Spock. Não sei se vocês sabem qual é a expressão do Spock. Segundo a última versão, é cuidado com a Super Bonder. Ah? Então, se vocês não sabem usar a cola, certo? O grande risco é sair esse sapato uma coisa horrorosa. Assim, Platão vai desenvolvendo a ideia de que cada família na antiguidade desenvolvia uma determinada atividade e interagia, isso era comércio. Porque o sapato do fulano é melhor que o do Beltrano, e aí nós vamos trocar por banana, por isso, por aquilo, e aí surge o dinheiro, no início o escambo. Então, eu recomendo vocês lerem a República de Platão, se ainda não o fizeram, que todas as bases de relação social estão estruturadas ali, a menos que nós não dependemos mais da sociedade, e aí cada um vive na sua caverna, e aí não vai ter televisão, não vai ter nada, né? Nós vamos voltar para os estágios cavernícolas, nós vamos arranjar alguma coisa para comer, a mulher fica em casa para não deixar o fogo apagar, porque é difícil acender o fogo se não tem pelo menos um palito de fósforo. Agora, na medida em que uma civilização se constrói, surge uma interdependência de profissões, aí aparece a questão da economia, que não é uma questão tão simples como alguns querem fazer. E aí eu pergunto, qual é a contribuição que cada um pode dar à sociedade? Então, a tradição hindu resolveu isso em 4 dharmas. E Platão coloca em 4 níveis de desenvolvimento da consciência que ele compara com metais. Vocês sabem que no pódio costumam ter 3, nas Olimpíadas, 3 medalhas, ouro, prata e bronze. Platão ainda acrescenta ali o ferro, seria o 4º estado, o estado mais adormecido da consciência. E a consciência num processo assim, semelhante a uma alquimia, vai saindo a alma da condição de ferro para bronze, de bronze para prata, e, por último, se torna uma alma de ouro. Isso é um processo evolutivo, só tem sentido esse raciocínio a partir da teoria da reencarnação, certo? Da mesma forma, existem 4 castas no hinduísmo. O problema é que, como antigamente não existiam universidades e as pessoas estudavam com seus pais,
Por exemplo, eu não sei, nós temos um colega chamado Eduardo Weber, quer dizer alfaiate. Eu suponho que algum ancestral dele foi alfaiate. O meu nome é Lindemann, quer dizer homem da tilha. Algum ancestral meu fazia algum chazinho calmante, devia ser algo parecido com um psicólogo. Acalmava as pessoas com um chazinho de tilha. Então, fica o nome associado à atividade, à profissão. Porque não havia como aprender a não ser dos próprios pais ou dos parentes. Então, criava uma linhagem de ferreiros, aí o cara virava o Ferreira, criava uma linhagem de alfaiates, criava uma linhagem. Né? E a profissão começava a estar definida pela família em que a pessoa nascia, e daí resultou, infelizmente, talvez na Índia, um enrijecimento do conceito, produzindo a casta. Também é verdade que o Manu tentou dividir no tempo original a Índia nessa formação, porque níveis culturais diferentes coexistiam, com níveis diferentes de higiene, disciplinas alimentares, e até, de certa forma, eram religiões com diferentes graus de exigência. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes do que a palavra Dharma significa, mas ela significa, primeiro, dever, lei, religião, e ela também significa direito. Então, é interessante notar que, quando nós defendemos o nosso direito, nós estamos querendo uma atenção para nós, mas, eventualmente, estamos esquecendo que isso depende do cumprimento do dever dos outros. E vice-versa. Ou seja, se eu não cumprir o meu dever, os outros vão ficar sem poder receber seus direitos. E se os outros não cumprirem os seus direitos, os meus deveres não. Se os outros não cumprirem os seus deveres, meus direitos não serão respeitados. Então, em sânscrito, há uma única palavra para os dois, porque Dharma é a ordem social. Não adianta querer defender um contra o outro ou dividir. É só se o organismo todo está são, porque a célula do pulmão não pode digerir. Aliás, algumas pessoas se engasgam com a idade e às vezes desenvolvem pneumonia e morrem. A função da célula dos alvéolos é respirar, não é digerir. Isso cabe ao estômago fazer. O estômago não respira, ele digere. No organismo, cada célula tem uma função. O coração vai produzir o bombeamento do sangue, luz, calor, vamos dizer, mais especificamente energia de calor. E, por que não, no alimento também está sendo assim bombeado, mas cabe ao fígado fazer, e também ao rim, a filtragem desse sangue, o fígado, a digestão. E assim, todo esse processo é uma harmonia semelhante aos processos da economia num Estado. Se vocês quiserem só defender um órgão contra o outro, vai dar problema. Não é? Então, essa visão de que cada um contribui no máximo da sua capacidade, porque as capacidades dos seres humanos também não são iguais. Vamos comparar com uma família. A criança recém-nascida é totalmente dependente dos pais. Se vocês seguraram uma criancinha pequena, eu tenho trauma até 3 meses de que a criança não consegue nem segurar a própria cabeça.
Aí aquele troço parecia que ia sair rolando, a gente ia desnucar a criança, então eu não quero me lembrar daquele pânico todo. E todo mundo, não, mas segura teu filho. A gente, homem é uma criatura meio desastrada, mas depois de 3 meses melhorou, né? Os primeiros meses, a sensação de fragilidade é extrema. Assim também as almas que têm poucas vidas, ou como diz o meu amigo João, os recém-chegados, nós não podemos exigir muito deles, porque seria antifraternal fazê-lo. Frater é irmão, não é igual. Existe o irmão mais velho e existe o irmão caçula. Se for um bebê, não posso exigir nada dele. Na medida em que ele vai crescendo, ele dá a sua contribuição. Isso também pode ser comparado à vida social. Nós não podemos pedir das almas mais simples nada além da obediência, e já é muito às vezes. Que é o que se pode pedir para uma criança, e às vezes isso já é muito. Agora, na medida em que a mente vai se desenvolvendo e ela chega ao estágio de alma de bronze, aí ela começa a desenvolver capacidades que a criança pequena eventualmente não tem. A criança pequena joga futebol sem saber as contas e, portanto, ela não sabe nem quem está ganhando, ela ainda não sabe os números. Ela joga pelo prazer de jogar. Depois ela pode começar a se tornar interessada em resultados. Depois ela pode ficar até mercenária e não se interessar mais pelo time, mas sim pelo salário que ela vai ganhar. Aí ela muda de camiseta, ou como diz o povo, né, que, de certa forma, virou a casaca, porque ela não está mais interessada no clube, ela está interessada no salário. E ela for para onde pagar mais. Então, há aqueles que estão iludidos, que estão defendendo as cores de um clube, vão ver na realidade do futebol moderno alguma coisa diferente de épocas mais antigas. E assim, algumas pessoas ficam muito apegadas à sua família, ao seu país, mas há um momento em que a alma de ouro é servidora da humanidade. E se eu puder acrescentar uma platina do iniciado, do renunciante, esse é um servidor de Deus. Ele esqueceu até de todas as categorias de contribuição social. Ele renunciou a todas as suas glorificações ou méritos e vive a cumprir a vontade de Deus. Servum servorum Dei, servo dos servos de Deus. Tá? Quando os apóstolos perguntaram ao Cristo qual era o maior, ele teria respondido, segundo a Escritura, quem for maior entre vós, seja vosso servo. Tá? Então, o maior é o servidor. O mais alto ideal é justamente o serviço desinteressado, nishkama karma. Então, compreender que há uma escala que começa no máximo egoísmo e termina no máximo altruísmo representa todos os estágios em degradê da evolução humana. E eles são passíveis de ser reconhecidos nessa doutrina que eu estou tentando explicar, que é a doutrina dos diferentes deveres ou dharma. Eu não posso pedir a mesma coisa para um bebê, para um adolescente, para um adulto, ou quem sabe até para o vovô que já não tem mais muito pique. Ele tem sabedoria, mas ele já está com menos força física. Então, por isso, a legislação aposenta a pessoa depois de uma certa idade, verdade que paga um pouco para ela, né? Nem vou entrar no que é aposentadoria no Brasil. Mas significa um reconhecimento pelo que ele fez antes.
Então, ele está colhendo algo que antes ele teria semeado. Ele faz jus, ele tem direito a receber uma atenção quando o seu corpo já está cansado. Aí ele não produz tanto quanto antes, mas ele está recebendo pelo que ele fez jus acumular. Nem todas as pessoas compreendem isso. Se eu quiser simplesmente igualar direitos e deveres para todos, alguma coisa vai sair errada. Não sei se eu estou me tornando claro. Essa igualdade forçada vai forçar o bebê, vai forçar o idoso. Como é que fica? Não vai dar. Cada um está no seu grau de contribuição com a mudança do corpo e da capacidade intelectual ao longo de uma vida. Se eu for dizer que cada cidadão tem que ter uma enxada, um livro, um lápis, um caderno, né, para alguns, não sei bem, se me derem uma enxada aqui, eu acho que eu vou ter que vender para comprar livro, porque eu moro num apartamento. Então, não é o meu instrumento de trabalho. Em compensação, se me deixarem com um livro só, eu não vou conseguir cumprir o meu Dharma. E vice-versa, haverá quem já vi até em filme o pessoal pegando os livros botando na lareira para produzir calor, porque estavam com frio. Certo? Para eles, talvez aquilo não tenha uma outra utilidade. Quem sou eu para julgar? Cada um, segundo a utilidade, vai ter seus instrumentos. Então, para Platão, na República, a posse está relacionada ao uso ou à instrumentalidade para cumprir sua função. Então, não é que a posse tem que ser igual para todos. O médico precisa de um bisturi, precisa de uma sala cirúrgica, precisa de uma série de instrumentos. Ele não pode simplesmente acontecer como o meu pai, que na juventude esteve numa cidade do interior, sentiu dor de dente, e aí disseram para ele, era um técnico licenciado lá, que era considerado o dentista da cidade, não vou citar o nome da cidade para não causar constrangimento. E ele era, ao mesmo tempo, o ferreiro. Então, os instrumentos lá, os alicates e tudo mais, pelo visto, serviam para arrancar dente e tirar as ferraduras. Era tudo assim, não é? De uma forma, vamos dizer, meio simples. E o meu pai chegou à conclusão que não era o caso, preferiu a dor de dente do que ainda arrancarem o dente com um alicate de ferreiro lá. Então, o nível de sofisticação dos instrumentos e das posses que uma pessoa necessita, se eu não tivesse esse computador aqui, eu não poderia estar dando essa palestra. E talvez para outra pessoa o computador não tenha utilidade, nem sabe usar. Então, eu estou querendo mostrar a vocês que há uma concepção de Dharma como um dever que cada alma tem a cumprir segundo o seu lado de desenvolvimento e segundo as necessidades que a sua missão demanda. Outra coisa é algumas pessoas buscarem o poder pelo poder e aí deformam a estrutura social e a corrompem. Porque haveria recurso para todos. O problema é que o recurso costuma ser desviado. É que nem o caminhão de soja que sai lá da colheita e até chegar no navio vai perdendo o grão no caminho. Tem alguns lugares aí que eu acho que perdem quase o caminhão inteiro. Então, um dos problemas que está acontecendo no Rio Grande do Sul é que nem todos os mantimentos estão chegando nos destinatários. Eu prefiro nem falar nisso num momento tão trágico, mas, infelizmente, estamos recebendo vários relatos de desvio dos mantimentos, de desvio das doações, até de PIX falso, num momento em que as pessoas estão em extrema necessidade. Então, vocês vejam que o roubar,
o desviar, o corromper, pode causar, às vezes, mais dano do que a gente possa imaginar. E, de uma maneira geral, então, cumprir o Dharma é cumprir a melhor função que eu sou capaz dentro de uma condição social que é como um grande organismo. Está bem? E eu vou recomendar a vocês Anibezan, Karma e Dharma. Eu suponho que o Luiz tem esse livro. Não tem o Karma e Tenho Dharma? não, mas eu já anotei. Isso vai ser resolvido brevemente, fica tranquilo. Não me Obrigado, assusta, Breno. Luiz, não me Esse, assusta. esse eu Então, não tenho. esse aqui é considerado um livro indispensável, certo? Anotado, anotado. Muito obrigado, eu já me sinto mais tranquilo. Então, primeiro é preciso compreender que tudo que nós fazemos volta sobre nós. Isso é a base de toda a ordem social. Sem nós compreendermos o karma, o dharma também não vai fazer muito sentido. E há vezes em que as duas palavras se tornam sinônimas, ou uma coisa leva a outra. Certo? Então, por isso que a síntese da teosofia não é que Deus é bom, que o homem é imortal e colhe o que semeia, ele está falando do verdadeiro homem, que é a alma. Mais explicitamente, eu mencionaria, como eu suponho vocês conheçam, a síntese do Idílio do Lótus Branco, apresentada também pela mesma autora em Luz no Caminho, na parte central, e diz assim: há três verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as proclame ou expresse. Então, eu acho que uma das funções da sociedade teosófica, das mais sagradas, é proclamar essas grandes verdades, é manter ao alcance de todos que pelo menos quiserem, porque não adianta também forçar as pessoas a buscar a espiritualidade. Isso é um despertar que precisa vir, mas nós podemos criar condições que favoreçam esse despertar. Eu acho que essa é uma das nossas funções. A primeira das três é: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limite. Então, nós somos deuses em treinamento, deuses em evolução. Mas nós temos uma herança que é a imortalidade. Nós temos Deus dentro de nós, e isso nos abre a porta da eternidade. E se nós não aprendermos tudo dessa vez, nós temos infinitas oportunidades de aprender melhor da próxima vez. E é somente por isso que nós podemos garantir que todos vão virar Cristos ou Budas, nem que leve milhões de anos. Mas o poder desse conhecimento é extraordinário. O segundo é de que a alma, o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós, é imortal e eternamente benéfico. É claro que isso se refere à ideia de que Deus é bom na síntese de Leadbeater. A primeira é de que o homem é imortal, né? Não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato. Quer dizer, nós não podemos conhecer Deus pelos cinco sentidos, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. Então, existe um poder criador maior que protege todo o processo evolutivo
que é o Supremo Mestre que rege toda essa escola da vida. E cumprir o Dharma é cumprir a missão que ele nos deixou. Cada um tem uma missão diferente segundo sua capacidade. As missões não são iguais, porque as capacidades não são iguais, porque as vidas anteriores não são iguais, nem em duração, nem em sabedoria, nem em quantidade. Um viveu centenas de vidas, outro é recém-chegado, o outro já está saindo para ser diplomado como um mestre de sabedoria. Cada um está num degrau diferente da escada e ajuda quem pode no degrau de baixo e é assim ajudado pelo degrau de cima. O Juan Vinhas me ensinou nas primeiras palestras que eu assisti de teosofia nessa vida, o grande teósofo argentino, suponho que o irmão Wilson o tenha conhecido, saudoso irmão Juan Vinhas. Ele dizia, se nós ajudarmos quem estiver no degrau de baixo, uma mão se estende do degrau de cima para nos buscar, para nos puxar para cima. É uma cadeia de causa e efeito. E ninguém vai poder dizer que não conhece alguém que sabe menos, porque sempre há alguém que sabe menos do que nós. Ah, porque eu não estou pronto para ajudar ninguém. Que história é essa? Isso aí não está bem esclarecido. Sempre haverá quem saiba menos se nós quisermos ajudar. Então, aqui a nota prossegue dizendo: cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas, é o decretador de sua vida, sua recompensa e sua punição. É exatamente a lei do karma. Nós vamos receber de volta aquilo que nós fizemos. Tão simples quanto isto. Vamos escolher o que semeamos. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. E aí a conclusão é de que essas verdades que são grandes como a própria vida são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Alimenta com ela os famintos. Em algum grau, todos nós temos um anseio da justiça. Às vezes não sabemos explicá-la. Às vezes corremos na tentação de querer cumprir a justiça pelas próprias mãos. E aí nós vamos nos tornar frequentemente infratores. Ao querer corrigir, nós estragamos o jogo. Nós temos que deixar que agentes imparciais possam fazer esse tipo de correção, certo? Então, no meio desse processo, a doutora Beza, nesse magnífico livro, que eu devo fortemente recomendar, vai dizer que Dharma é definido como a natureza interna de uma coisa num determinado estágio de evolução e a lei do próximo estágio do seu desenvolvimento. Quer dizer que o Dharma, como dizia a senhorita Joy Mills, uma grande estudiosa também, foi vice-presidente mundial da Sociedade Teosófica, ela costumava dizer que o karma é um empurrão do passado e o dharma é um puxão do futuro. Por quê? Porque o karma apenas responde algo mecanicamente, se eu posso assim dizer, por ação e reação, àquilo que nós fizemos. Mas o dharma chama pelos nossos talentos ocultos, pela nossa missão. O Dharma é uma vocação, do latim vocare é um chamamento.
Então, se vocês quiserem traduzir Dharma por vocação ou por missão, eu me dou por satisfeito, embora a palavra em sânscrito geralmente puxe para a tradução de dever ou lugar na sociedade, enfim. Então, ela diz que todo tipo de sofrimento surge ao se arrancar o fruto antes dele estar maduro. Versão brasileira popular. Quem está com pressa come cru. Não esperou a alimentação, a comida ser devidamente cozida. Tá certo? Então, saber esperar o momento certo e dar a contribuição daquilo que está maduro em nós. Não ambicionar posições para as quais nós não estamos prontos. É parte dessa sabedoria do Dharma. E é muito comum, quando uma sociedade é tomada pela inveja, que ela se destrua. Primeiro, porque as pessoas invejam os resultados que a pessoa colheu, mas não invejam o esforço, geralmente, que a pessoa teve que fazer para concluir, para chegar àquele resultado. As pessoas gostam muito da vista no alto da roda gigante, mas esquecem que houve um momento que a pessoa teve que passar lá por baixo, na roda de nascimentos e morte. Então, existe todo um processo de semeadura e colheita, e as pessoas sentem inveja da colheita, mas não estão dispostas a fazer o esforço. Porque se vocês se esforçarem, pode conquistar qualquer coisa nesse mundo. Mas pela inveja não se conquista nada, a não ser a discórdia. Então, aqueles 7 pecados capitais da avareza, da ganância, ou também, às vezes, chamada de gula existencial, da inveja, do orgulho, da ira que vem dos desejos contrariados, da luxúria, não é? Eu suponho, e principalmente da preguiça, nós temos que nos livrar se nós quisermos chegar ao topo da evolução humana e nos tornar mestres de sabedoria e saber girar a chave para a libertação. Então, aqueles 7 pecados capitais estão relacionados a um tema que eu ouvi há pouco, que são os 7 temperamentos, que são os 7 planetas, que são os 7 veículos da consciência e todas as correspondências setenárias que há nesse grande cenário ou escola da vida. Ou se nós compreendemos, como está no volume 6 da Doutrina Secreta, as correspondências setenárias, aí nós vamos começar a entender as regras do jogo e como nós melhor podemos contribuir para a harmonia do universo. Mas, então, a doutora Beza, nesse subcapítulo chamado Evolução, diz que a evolução da consciência pode ser delineada pela proporção que o estímulo externo à ação guarda em relação ao estímulo autônomo. Ou traduzindo talvez em linguagem mais simples, quanto a minha motivação para a ação vem de dentro ou quanto ela é estimulada de fora. Porque se vem de dentro é vontade, se vem pelo estímulo de fora é desejo. Poderão as duas coisas serem parecidas à primeira vista, mas quando o indivíduo tem desenvolvimento, a vontade dele dobra as circunstâncias. Quando ele é subdesenvolvido espiritualmente, as tentações externas é que dobram ele. E ele não se impõe sobre as circunstâncias dobram ele.
porque é necessário todo um desenvolvimento interior, e isso pode levar muitas vidas para que o ideal de um bem maior se estabeleça sobre as circunstâncias externas, enquanto que a pessoa comum ou pouco desenvolvida geralmente é seduzida pelos sentidos e é dominada pelas circunstâncias exteriores. Então, a doutora Beza está nos explicando qual é a diferença de uma alma de ferro para uma alma de ouro. Há duas maneiras pelas quais a lei se impõe ao homem. Ela está falando da lei do Dharma ou do Karma. Pelo prazer, quando é observada, pela dor, quando lhe é feita oposição. Então, eu vou colher vidas de felicidade ou vidas de sofrimento e tristeza, tendo em vista os frutos que são assim colhidos em favor das sementes que foram previamente plantadas. Toda a felicidade e crescimento jazem na obediência da lei. Aquilo que a princípio causava prazer torna-se doloroso pelo excesso. E os instrutores vêm auxiliar a evolução das pessoas pela expressão da lei, proferida pelos lábios de um ser superior que tem o propósito de lhe assistir em seu crescimento. É o que o pai faz com os filhos. É o que a mãe faz para educar as suas crianças. E essa proclamação da lei de que o sofrimento segue àquilo que a lei proíbe, a felicidade àquilo que a lei ordena, estimula a inteligência nascente. E se essa inteligência desconsidera a lei, segue-se o castigo e ela sofre e diz: o instrutor me havia advertido. A memória de uma ordem comprovada pela experiência causa uma impressão muito mais rápida e forte na consciência do que apenas a experiência sem a relação da lei. Então, a pessoa pode até ter cometido um delito, mas se ela foi avisada antes, a impressão será mais profunda quando ela colher o resultado. Por isso, essa história de espancar a criança sem ela compreender o que está acontecendo não é educação. A educação não precisa de violência, mas ela precisa da tomada de consciência da causa e do efeito. Então, o melhor castigo é a reflexão, é deixar isolado pensando no que fez. Enfim, eu não vou entrar aqui em todas as possibilidades educacionais, mas está evidentemente por detrás de tudo isso que a verdadeira educação é a compreensão da lei de causa e efeito. E ela então diz que o primeiro Dharma é o do serviço. Por quê? Porque assim a pessoa, pela obediência, ela faz o trabalho que de outra forma talvez não tivesse capacidade de exercer. E ela caracteriza na página 116 a alma de ferro nas seguintes palavras: quando o poder da iniciativa é pequeno, o juízo não é exercitado, a razão é escassa e pouco desenvolvida, onde o ser está inconsciente de seu elevado destino, sendo movido principalmente pelo desejo, ou seja, pelo estímulo externo e as tentações do meio, quando o homem ainda precisa evoluir pela gratificação da maioria, se não todos os seus desejos, esse homem é alguém cujo Dharma é o serviço, e somente pelo desempenho desse Dharma ou dever pode ele seguir a lei de crescimento por meio do qual alcançará a perfeição.
Então, o que nós podemos esperar de uma alma simples é obediência, cumprimento do serviço que lhe foi designado. E se ela não tem muita iniciativa própria, ela precisa obedecer, porque ela não tem capacidade de saber o que precisa ser feito. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá certo? Eu trabalhei 7 anos como engenheiro. Verdade que depois de um certo tempo eu cheguei à conclusão que eu ia infartar ou ia ficar ulcerado. Então mudei de profissão. Mas eu conheço aquilo do que eu estou falando por experiência própria. Diziam assim para mim na obra: doutor, faltou prego. Aí eu ia lá na ferragem, comprava prego e trazia para a obra. Aí, quando eu chegava, me diziam: doutor, esqueci de lhe dizer, também está faltando parafuso. Digo: mas pelo amor de Deus, o senhor sabe que o prego e o parafuso é comprado no mesmo lugar? Aí vai lá, compra o parafuso, aí volta, agora não sei, está faltando arame. Bom, mas você não consegue fazer uma lista? Vocês acham que eu estou exagerando? Verifiquem com as donas de casa. Aí, pois é, terminou o feijão. Mas, pelo amor de Deus, o feijão é um gênero que não é como alface ou tomate, ou sei lá, que estraga de um dia para o outro. Dá para acumular feijão lá na despensa. Será que só conseguem perceber que o feijão acabou quando o último grão caiu lá na panela de pressão e não tem mais o que botar lá dentro? Aí a criatura vai e compra o feijão. Esqueci de lhe dizer, também estava faltando arroz. Mas é no mesmo lugar, então não consegue fazer uma lista, não consegue se antecipar o que vai faltar na semana que vem. Então eu não vou ensinar isso a um homem como o Luiz, que era o responsável pela logística do exército. Mas tem gente que não consegue organizar uma lista de necessidade. E eu digo a vocês que eu não estou exagerando, não. Então, não é. Quando a mente não está desenvolvida, me perdoem, mas eu vou ler de novo, porque é uma definição que vocês têm que aprender a reconhecer nas figuras que estão ao redor de vocês. Quando o poder da iniciativa é pequeno, quer dizer, se depender da pessoa fazer, não vai acontecer. Ela tem que ter um empurrãozinho do chefe. Hoje em dia, há, sim, em alguns lugares, uma ideologia que pretende que ser empresário é um pecado. Mas a maioria das pessoas, se não tiver um chefe orientando, não produz. E cheguem à conclusão que quiserem. Se não tiver liderança, não vai para frente. É só verificar outros países aí ao redor. Viaja um pouco e tu vai chegar a essa conclusão. Se é que não viu aqui dentro ainda. Então, vou repetir. Quando o poder da iniciativa é pequeno, o juízo não é exercitado, a razão é escassa e pouco desenvolvida, quer dizer, ela não consegue antecipar o momento seguinte, ela não consegue planejar uma linha de ação. Onde o ser está inconsciente de seu elevado destino, sendo movido principalmente pelo desejo. Então, eu vou dar um exemplo a vocês. Eu estava lá na obra e a obra não estava andando num certo setor. Aí eu fui ver o que estava havendo. Aí me disseram: doutor, o senhor não está vendo? Vendo o quê? Aí, depois de muito me explicarem, eu consegui tentar entender que uma mulher estava lavando roupa numa sacada de um edifício a mais ou menos, sei lá, quantas léguas de distância que meu olho nem conseguia enxergar.
Mas porque ela estava de biquíni para não se molhar muito, parou a obra. Porque é uma mulher que não era nenhuma misa, eu vou dizer a vocês, eu não vou entrar em detalhe. Não sei em que distância longínqua. Estava lá chacoalhando, enfim, o corpo para fazer a limpeza da roupa, a obra parou. Então, quando eu digo que a pessoa é motivada por estímulos externos, nós estamos aí dando, me perdoem, mas é um exemplo real. Passa uma mulher perto de uma obra, se ela for um pouco mais bonita, a obra para. Essa é a minha experiência. E na sexta-feira pegam dinheiro, gastam com a primeira da esquina e na segunda não chegam porque estão bêbados. E a mulher deles é que ainda tem que lavar a roupa para fora para sustentar as crianças, porque não é o marido que sustenta. Raras exceções, sempre há nobres exceções. Aí o cara não chega na segunda-feira, ou se não cumpriu o horário, está no mesmo, que ele perde o salário do dia e também o fim de semana remunerado. Imagina o que é perder 3/7 do salário. 3/7 é quase a metade. E na segunda-feira a obra está vazia. Tem a metade do pessoal, porque o pessoal ainda está bêbado do sábado e do domingo. Então eu confesso que eu não aguentei essa profissão por muito tempo. Eu queria resolver as coisas numa boa, conversando. Não é bem assim. Quando as almas são mais adormecidas, um certo grau de força é necessário para que elas andem. E eu não tenho essa vocação. Meu pai tinha. Meu pai era um homem de leão e ele tinha um pulso. Ele sabia conduzir isto. Eu tenho mais vocação para ser professor. Cada um tem seu temperamento. Se botarem a pessoa na função errada, eu fui o primeiro aluno, a nota mais alta do curso de engenharia, talvez devesse nunca ter saído da universidade, ter sido professor. Mas, enfim, os caminhos foram outros. E aqui estou eu na frente de vocês. Seja como for, para lidar com pessoas em que o poder da iniciativa é pequeno, o juízo não é exercitado, a razão é escassa, vocês têm que ter um certo grau de pulso, porque senão a coisa não vai andar. A produção cai, as pessoas são dispersivas. E aqui está dito o segredo, sendo movido principalmente pelo desejo. Agora eu vou falar do segundo dado. Opa! O segundo Dharma tem por característica a busca de riqueza para dar melhores condições à sua família. Então, isso é uma alma de bronze, ela quer lucro. Se vocês condenarem essa pessoa ou não derem chance para ela se desenvolver, como alguns sistemas querem tolher a livre iniciativa, essa alma não tem lugar, ela cai em depressão, vai acabar na bebida também. A faculdade de justiça, a equidade de desenvolver faculdades definidas entre um homem e outro, não se desviar do dever por razões sentimentais, o exercício constante das qualidades da astúcia, da perspicácia, da manutenção do justo equilíbrio entre deveres em oposição, o devido pagamento em justa transação, a natureza de vislumbre e frugalidade, ausência de desperdício ou de extravagância. Exigir de cada servidor o serviço que deve ser prestado. Pagamento de justos salários, não mais do que justos, porém, essas são as características que habilitam o seu crescimento superior. Então, a iniciativa é característica do negociante, do comerciante, do chefe, do empregador, porque senão ele pode ter quantos funcionários ele tiver, mas se ele não tiver mais iniciativa com os funcionários, eles vão tomar a firma dele.
Isso aí, ou então começa a corrupção, desvio do dinheiro. Ele tem que estar supervisionando cada função, estar em cada lugar, dando a direção. Isso é uma característica de um estágio evolutivo. E o comentário da doutora Beza para esse estágio, que Platão corresponde ao bronze, vai dizer o seguinte: recusar-se a pagar mais do que deve é um mérito para essa alma. Insistir numa transação justa e imparcial. Se esse Dharma não for cumprido, haverá fraqueza no seu caráter que surgirá posteriormente e prejudicará a sua evolução. Então, se nesse estágio ele não aprender a honestidade, se por algum motivo do destino ele chegar a um poder maior, ele vai ser corrupto. Ele consegue, talvez pela astúcia, se a mente se desenvolver, burlar algumas coisas e chegar lá em cima. Mas aí ele vai corromper toda a estrutura, porque ele não aprendeu no estágio próprio o valor da honestidade. Enfim, então, despender a riqueza em motivos nobres, financiar homens cultos, aplicá-la em esquemas dignos e bem considerados, visando o bem público, tudo isso é o Dharma da alma de bronze. A alma de prata é completamente diferente. O objetivo dela já não é mais a riqueza, mas é preservar a lei. Onde a natureza interior é combativa, mantendo-se em seu próprio posto para proteger todos no desfrute do que é certo. A palavra proteger aparece na alma de prata. Ele protege, ele morre como um bombeiro para salvar uma criança que não é dele, mas que está pegando fogo lá no outro andar. Muitos não se movem nem para salvar os próprios filhos. Mas o que está se vendo lá em Porto Alegre é pessoas pondo a vida em risco para salvar estranhos. Eles são voluntários e nem tem ganhando dinheiro para isso. Então aí vocês estão vendo o que são almas de prata. A coragem, o destemor, a esplêndida generosidade, o sacrifício da vida na defesa dos fracos e no cumprimento do dever, esse é o Dharma de uma alma de prata. Tá certo? A evolução leva o primeiro estágio, que é levado só pelo desejo, às vezes até nasce uma criança, não se garante que ela vá assumir a criança ou se dedicar para ela. No segundo estágio, que é o estágio de bronze, se vive pela família e se busca a riqueza para dar as melhores condições aos seus filhos. E no terceiro estágio, se trata como filhos todos os cidadãos. Não se está buscando o benefício só para a sua família. Então, o sentido de eu está ampliando. Se vocês pegarem um livro extraordinário como o Autocultura à Luz do Ocultismo, na página 70, esse eu suponho que o Luiz tem. Tem sim, tem a mão. Autocultura do Time. Lê para nós os 5 desejos na página 70. Vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Isso tu vai achar logo. No meu tempo a capa era verde, agora parece que ficou meio de bronze. Aqui, Ó, viu? Tô te falando. mas tá novinho, página 70. Vamos ver se o número da página não mudou nessa edição. 70. Tem 5 desejos lá? Sim. É Lê o pra nós. desejo de satisfação sensual. É o número 1. Esse é a alma de ferro. Inferno. Número O 2. desejo de ajudar a própria família a viver confortável e decentemente. Isso é a arma de bronze. Ela quer dinheiro para conseguir satisfazer esse desejo. Número 3. Desejo de servir a pátria.
Aí, Aí nós estamos na comunidade, na pátria, na lei. Esse é a alma de prata. tá. Número 4. Desejo de servir a humanidade. Essa é uma alma de ouro. Mas tem um quinto Número desejo aqui. 5. Desejo de reunir a vontade pessoal à vontade do Supremo. Isso é um iniciado, é um homem santo. Está fora dos desejos sociais. Lembrar Então, do. vocês vão vendo que os desejos vão subindo até que eles se tornem a vontade de Deus. Isso é um processo de expansão do sentido de eu, é um processo de evolução alquímica da alma e da compreensão do seu Dharma. Cada um tem que descobrir qual é o seu desejo dominante. Nós podemos, às vezes, ter questões mal resolvidas de estágios anteriores, mas um deles é o dominante. E é aí que está o Dharma da pessoa. Tá certo? Então, ela diz: não podemos adquirir força sem coragem. A firmeza e a coragem não pode ser obtida sem enfrentar o perigo e ter a prontidão para renunciar à vida quando o dever demanda o sacrifício. Então, explicar o que é o Dharma de um combatente é difícil para uma pessoa acomodada num estágio de prata, de ferro ou de bronze. Esse pessoal não quer ir para a luta, porque eles não querem sacrificar os seus confortos ou os seus desejos. A alma de prata luta pela lei, pela glória, talvez, mas sempre com um sentido mais amplo do cumprimento de um dever maior. Ela não está lá por dinheiro. Quando ela faz isso por dinheiro, ela se tornou um mercenário, não é mais um soldado. Então, essas coisas que estão explicadas no livro da doutora Beza, ela vai dizer que, por não entendermos a evolução, a lei do crescimento, ficamos consternados perante os horrores da guerra. Mas os grandes rishis, e aí está a Bhagavad Gita, assim dispuseram e sabiam que uma alma fraca jamais atingiria a perfeição. Não estou aqui defendendo batalhas com bombas atômicas em onde não há mais coragem nenhuma, só se apertam botões e drones. Nós estamos falando dos tempos gloriosos e épicos em que ainda havia coragem nos campos de batalha. O mundo de hoje mudou demais, as armas podem destruir a humanidade 200 vezes. Talvez a guerra convencional deva chegar ao seu fim, mas sempre vai haver forças policiais, sempre vai haver missões de salvamento. Então, essas profissões vão mudar talvez um pouco de nome ou de forma, mas as almas de prata sempre vão ser encontradas nessas funções. É isso que nós estamos aqui sustentando, a defesa da lei pelo bem de todos. Mais difícil, porque é claro, mais raro, é compreender o Dharma da alma de ouro. O Dharma desse estágio é ensinar. Ele obteve o conhecimento e o nascimento favorável tornar-lhe-á um instrutor. A lei de seu crescimento é o conhecimento, a piedade, o perdão e ser amistoso com toda a criatura. Ele jamais deve se ofender, de modo algum perder o autocontrole, nunca ser precipitado. Deve ser sempre gentil, do contrário, ele decai de seu Dharma. Vocês estão vendo isso no mundo antigo? Era o sacerdote, era aquele que ensinava. Ele deve ser todo pureza, afastar-se das coisas mundanas, se elas ainda exercem alguma atração sobre ele. Assim expresso, a lei, como fizeram os grandes seres, e repito suas palavras,
de maneira muito débil. O Dharma, a arma de ouro, o objetivo do seu crescimento é a libertação ou moksha. Mukti, mumukshutva, é o desejo de libertação da roda de nascimentos e mortes. É importante para o nosso próprio crescimento e para o crescimento das nações que essa distinção entre os dharmas seja entendida como dependente do estágio de evolução e que sejamos capazes de discernir nosso próprio dharma a partir das características que encontramos em nossa natureza. Se perante uma alma despreparada colocamos um ideal tão sublime que não a sensibilize, retardamos sua evolução. Então, nós estamos aconselhando mal, que nós estamos pedindo que o bebê faça a tarefa do dono da casa. Ele não está preparado para um salto tão grande. As pessoas não podem simplesmente queimar etapas. Elas têm que subir o desenvolvimento. Vocês vão compreender, eu suponho, que o trabalho do serviço é mais físico no primeiro estágio. No segundo, ele começa a se tornar um pouco mais mental, mas ainda assim é o desejo pelo resultado astral e o apego à família que leva aquele passo. Quando ela começa a se tornar um pouco mais mental, ela vive por um ideal e luta e morre por ele. Isso é a defesa da lei. Enquanto que o princípio do mental abstrato já não vê diferenças entre países e comunidades, ele ama a humanidade como um todo. Aí vocês estão com o desenvolvimento centrado no corpo causal. E quando chega o momento da iniciação, aí o desenvolvimento é no plano búdico, aí a relação é com Deus. E quando esse desenvolvimento floresce em sua plenitude, desabrocha a Atma, aí vocês estão na frente de um Mahatma. Então, nós vamos seguindo o desenvolvimento de cada um dos corpos por ordem. Os dharmas correspondem ao desenvolvimento dos veículos da consciência. Se eu quiser saltar uma etapa, alguma coisa vai dar errado no edifício, porque ele não está com base firme, ele vai cair. E o edifício social, da mesma forma, como dizia Platão, de uma forma que eu cheguei a citar no meu livro aqui, a Tradição Sabedoria, é claro, no capítulo 6º, que trata da lei de evolução, e me digam se Platão estava errado quando afirmou a respeito dessas almas, porque diz um oráculo, isso está na República, diz um oráculo que a cidade ou o Estado perecerá no dia em que tiver à testa um guardião de ferro ou de bronze. Se for uma pessoa só interessada em si mesma, ou interessada em trazer benefícios só para a sua família e o seu conchavo, esse não é um governante que vai levar o bem do país. Então, as almas de ferro e de bronze não servem para governar. Elas não têm uma visão ampla. Ali vocês não vão encontrar um estadista. Eu não estou fazendo uma comparação antifraternal. Pelo contrário, as diferenças correspondem às capacidades. Eu não seria antifraternal eu colocar uma pessoa numa função que não lhe corresponde, porque aí ela não vai executar bem e o todo vai sofrer. E é isso que Platão nos ensina na República e que eu gostaria que vocês também estudassem, porque é a obra básica da filosofia do Ocidente. Então, compreender esses 4 estágios do Dharma no mundo. E, claro, mais difícil entender o que é um iniciado, o que é um ser como talvez Blavatsky, Berkeley, Peter.
Aí eles já renunciaram ao mundo. Certo é aquilo que trabalha com o propósito divino na evolução do universo. Certo é aquilo que auxilia a evolução rumo à divindade. Mas o certo e o errado não são iguais para todos. Isso depende do estágio evolutivo de cada um. Não sei se isso está suficientemente claro. Acho que vamos ter que voltar a esse assunto muitas vezes, porque nós não estamos acostumados a raciocinar assim no Ocidente. Se fracassamos em ajudar cada alma em seu próprio lugar, é porque somos instrutores pouco experientes. Se nós sabemos como é o estágio evolutivo de cada um, nós devemos saber aconselhar cada um segundo o seu estágio e a sua necessidade. A maioria alcançou um estágio mais estágio de evolução e faz as leis, então aqueles que não se elevam nem mesmo até o nível inferior, atingido pela maioria, são chamados criminosos, mas é uma questão relativa ao estágio evolutivo de cada civilização. Tá? Precisamos da experiência do bem e do mal até que possamos discernir um do outro, porém não mais. Quando eu sei que eu estou fazendo errado, aí é a hora de eu parar. Então, quando chega também a TT para me avisar do horário, é porque a hora chegou. Ricardo, eu sempre tenho uma tristeza tremenda de te dizer isso. Mas, de outra forma, por um outro lado, nós devemos considerar que quando abordarmos na próxima semana os 7 raios, inevitavelmente nós vamos ter que falar do Dharma de cada raio. Então, a gente vai voltar a esse tema. E lembrando que nós estamos substituindo o estudo do Gita, que seria para setembro, para uma certa continuidade, que nós vamos estar abordando o homem, de onde veio, para onde vai. Inevitavelmente, nós vamos estar abordando o Dharma. Por 3 meses, setembro, outubro, novembro, e vamos entrar em dezembro, não é? Então, eu Sim. fico triste, mas eu acho que nós temos uma boa expectativa e perspectiva para a próxima semana, quando vamos estar trabalhando os raios, tá? E eu gostaria de aproveitar esse momento, nós temos ainda 10 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, breve. Alguma Eu gostaria, consideração? eu gostaria de lembrar, assim, só a título geral, de que Abraham Lincoln, se eu não me engano, era filho de lenhadores, mas foi um autodidata. Então, o lugar onde uma pessoa nasceu não deve ser confundido com seu estágio evolutivo. Se há um problema nas castas da Índia, é a rigidez com que se fixou a origem de uma pessoa com a função que ela vai executar. E é nisso que eu acho que Platão é grande, porque ele estabelece que é o estágio de consciência da pessoa que determina a sua função, o Dharma, o estágio alquímico de desenvolvimento dos metais da sua alma, certo? Então, feita essa adequação, podemos nascer no lugar que formos, mas é também verdade o que dizia Vivekananda, que o destino pode, por questões kármicas, nos colocar temporariamente em situações de provação fora do nosso melhor florescimento de talentos, mas que cedo ou tarde, diz Vivekananda, nós vamos acabar chegando ao lugar que nos corresponde, porque é da nossa natureza conquistar esse lugar. Desculpem por me alongar novamente. Bem, se não há mais perguntas ou considerações,
eu creio que nós poderemos encerrar e eu vou convidar o Ricardo para fazer a prece de encerramento, Por lembrando que favor, nós vou temos aí que convidar todos pedir. os irmãos, tendo em vista o adiantado da hora, nada impede que se façam novas perguntas na próxima quarta-feira, se entendi bem. O tema ainda é correlacionado. O Luiz levantou o dedo. Não é uma pergunta na acepção da palavra, mas é porque, enquanto o mestre vai falando, eu vou abrindo os resumos, e eu abri aqui na página 13 da Vida Espiritual no Mundo, Dani Besant, e ela fala que nenhuma circunstância pode jamais favorecer ou frustrar o desenvolvimento da vida espiritual. A espiritualidade não depende do meio, depende da atitude da pessoa em relação à vida. Como isso corrobora o que o mestre estava falando, eu pensei que era o caso de só citar a página É o 13. caso, é a grandeza de Anibesa. Muito obrigado. Então, se nós pudermos sentar com a coluna ereta, dentro do possível, de forma confortável, e assim deixar a respiração mais livre, suave e profunda. Também convido a todos para a palestra sobre o Yoga Sutra que eu vou dar na sexta-feira, às 19h30, e sobre a imortalidade da alma na Sociedade Teosófica no sábado, às 18 horas. As duas online a gente põe depois a chamada aí no grupo, está bem? Para quem estiver com disponibilidade ou interesse. Vamos assumindo a posição confortável, relaxando o corpo e com a respiração suave e profunda. Elevar a nossa consciência ao plano da unidade, ao plano búdico, ao plano Cristo. Ó vida oculta que vibras em cada ato. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Gratidão, Ricardo.